Os Estados Unidos, sob o comando de Donald Trump, enviaram uma carta oficial secreta ao ministro Alexandre de Moraes o repreendendo por ações feitas pelo ministro. Pela primeira vez, uma potência mundial repreende diretamente o ministro do Supremo Tribunal Federal do Brasil, e isso pode abrir caminho para futuras grandes sanções. Hoje eu vou ler essa carta com você, linha por linha. Vamos entender por que o nome de Moraes está agora na mira de Washington e o que isso significa para o Brasil, para o STF e para o futuro da nossa democracia. Fica comigo até o final para entender melhor o que foi essa carta e como o ministro infringiu os trâmites necessários para que uma ordem seja executada nos Estados Unidos. Se inscreva no canal para receber mais conteúdos como esse e vamos para o vídeo. Prezado ministro Alexandre de Moraes, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos refere-se ao processo acima mencionado e apresenta seus cumprimentos ao Supremo Tribunal Federal do Brasil, Tribunal. Dentro do Departamento de Justiça, o Escritório de Assistência Judicial Internacional, OIJ, atua como autoridade central em conformidade com a Convenção da Haia sobre a citação e notificação de documentos judiciais e extrajudiciais em matéria civil ou comercial, Convenção da Haia sobre citação, e a Convenção da Haia sobre a obtenção de provas no exterior em matéria civil ou comercial, Convenção da Haia sobre provas. E o Escritório de Assuntos Internacionais, OEA, atua como autoridade central dos Estados Unidos no âmbito dos Tratados de Assistência Judiciária Mútua em Matéria Penal, MLTS, incluindo o Tratado entre o Governo dos Estados Unidos da América e o Governo da República Federativa do Brasil sobre Assistência Judiciária Mútua em Matéria Penal, MLAD Brasil-Estados Unidos, e convenções multilaterais que incluem disposições sobre assistência judiciária mútua das quais o Brasil e os Estados Unidos são signatários. Fomos informados por Boie Schiller Fleckner LLP, advogado externo do Humbly Inc., o Humbly, nos Estados Unidos, que seu cliente recebeu 4 documentos judiciais relacionados ao processo acima mencionado, caracterizados da seguinte forma: 1. Uma ordem de 9 de fevereiro de 2025. 2. Uma ordem de 10 de fevereiro de 2025. 3. Um mandado de intimação e ordem associada de 19 de fevereiro de 2025. E 4. Uma decisão de 21 de fevereiro de 2025. Esses documentos judiciais, de acordo com as traduções fornecidas pelo advogado do Humbly, pretendem instruir o Humbly, uma empresa organizada sob as leis de Delaware, um estado dos Estados Unidos, e com seu principal local de negócios nos Estados Unidos, a bloquear contas associadas a um indivíduo identificado na plataforma de mídia social do Humbly, a suspender a transferência de pagamentos a esse indivíduo e a fornecer ao Tribunal Brasileiro informações sobre transferência de pagamentos previamente executadas a esse indivíduo. Essas supostas diretivas ao Humbly são feitas sob ameaça de penalidades monetárias e de outra natureza. Não nos posicionamos sobre a execuibilidade das diversas ordens e outros documentos judiciais que ordenam que o Humbly atue no território brasileiro, o que é uma questão de direito brasileiro. No entanto, na medida em que esses documentos ordenam que o Humbly empreenda ações específicas nos Estados Unidos, informamos respeitosamente que tais diretivas não são ordens judiciais executáveis nos Estados Unidos. De acordo com o direito internacional consuetudinário, um Estado não pode exercer jurisdição para executar ordens no território de outro Estado sem consentimento deste. Reformulação 4ª da Lei de Relações Exteriores dos Estados Unidos 432-E. Lois 2018. Veja também ID. Nota 1 do relator. A jurisdição de execução inclui o desempenho de funções governamentais coercitivas. Exemplos incluem cumprir processo compulsório, conduzir investigações policiais ou administrativas, tomar depoimentos e declarações de testemunhas, executar uma ordem para a produção de documentos, Conference com Fed Trade com NV Compagni de Sente Gobá Pontiamoson, 636 F2 de 1300, 1303, depois de Cristo Cir. 1980. Quando o processo compulsório é intimado, no entanto, o próprio ato de intimação constitui um exercício da soberania de uma nação dentro do território de outra soberana. Tal exercício constitui uma violação do direito internacional. Para executar uma sentença civil estrangeira ou outra ordem judicial estrangeira em matéria civil nos Estados Unidos, a pessoa que busca a execução geralmente precisa iniciar um processo judicial nos Estados Unidos para reconhecer e executar a ordem estrangeira perante um tribunal norte-americano competente. O tribunal norte-americano aplicaria então a lei aplicável e determinaria se ordenaria a reparação solicitada contra uma parte sobre a qual tem jurisdição. A lei norte-americana prevê diversas bases para o não reconhecimento, que podem incluir a insuficiência do devido processo legal ou a incompatibilidade com a lei norte-americana que protege a liberdade de expressão. As ordens judiciais brasileiras não são exequíveis nos Estados Unidos sem procedimentos bem-sucedidos de reconhecimento e execução nos Estados Unidos. Além disso, gostaríamos também de expressar preocupações sobre a forma de entrega de quaisquer documentos no Humbly. Não temos informações suficientes neste momento para determinar o objeto ou a natureza do processo acima mencionado, incluindo se trata-se de uma questão civil ou criminal. No entanto,
Na medida em que o Tribunal Brasileiro busca instruir o RUMB a tomar medidas no Brasil, a entrega de documentos judiciais do RUMB nos Estados Unidos deve ocorrer por meio de um canal apropriado, consistente com o direito internacional consuetudinário e quaisquer acordos aplicáveis entre o Brasil e os Estados Unidos. Esses canais diferem dependendo se o caso é civil ou criminal. Observamos que seguir os procedimentos adequados para a entrega de documentos judiciais não determina, por si só, se tais documentos têm efeito no país de origem, o que é uma questão de domicílio estrangeiro. Novamente, não nos posicionamos sobre a eficácia das ordens do tribunal no Brasil como uma questão de direito brasileiro. Para documentos judiciais relacionados a questões civis e comerciais, a citação deve ser efetuada em conformidade com a Convenção da Haia sobre Citação, da qual o Brasil e os Estados Unidos são partes. Pessoas nos Estados Unidos podem ser citadas de acordo com a Convenção da Haia sobre Citação por meio do canal principal de transmissão, artigo 5, ou por qualquer um dos canais alternativos ou derrogatórios, por exemplo, artigos 8, 10 ou 25. Solicitações de provas ou informações de terceiros em relação a questões civis ou comerciais não devem ser encaminhadas por meio da Convenção da Haia sobre Citação, mas podem ser encaminhadas como uma carta rogatória ao OIJ, de acordo com a Convenção da Haia sobre provas. Observe que, de acordo com o artigo 12b, o OIJ não utilizará medidas compulsórias para executar uma carta rogatória que pretenda penalizar uma testemunha não parte nos Estados Unidos por descumprimento de uma solicitação de prova estrangeira. Os Estados Unidos podem fornecer uma ampla gama de assistência em casos criminais quando as informações ou provas procuradas estão localizadas nos Estados Unidos. Como autoridade central dos Estados Unidos responsável pela implementação de MLATS, a OEA auxilia promotores estrangeiros, juízes de instrução e autoridades policiais a obter informações e provas localizadas nos Estados Unidos para uso em investigações criminais, julgamentos e procedimentos relacionados no país estrangeiro. A assistência inclui, entre outras, a notificação de processos judiciais ou outras notificações a pessoas localizadas nos Estados Unidos. Autoridades centrais ou competentes legalmente designadas, autoridade central, sob MLATS ou acordos internacionais podem fazer solicitações aos Estados Unidos em nome de suas autoridades investigativas e judiciais. Todas as solicitações feitas de acordo com o MLATS devem ser submetidas por meio da autoridade central designada para fazer solicitações em nome das autoridades do país solicitante, de acordo com tratado específico ou convenção multilateral invocada. A OEA não pode executar uma solicitação de assistência de acordo com os termos de um LAT se a solicitação de assistência não for submetida por meio da autoridade central do país solicitante. Artigo 13. Artigo 13 da Convenção Brasil-Estados Unidos. O MLAT prevê expressamente a entrega de documentos do Estado requerente à parte apropriada no Estado requerido. Teremos prazer em responder a quaisquer perguntas que você possa ter. Atenciosamente, Ada Imboschi, diretora interina Departamento de Justiça dos Estados Unidos. Essa carta não é só um recado a Alexandre de Moraes. É um alerta ao Brasil. Pela primeira vez, um ministro do STF enfrenta pressão direta de um governo estrangeiro com a possibilidade real de sanções internacionais. Estamos diante de um momento delicado que pode mudar o jogo político, jurídico e diplomático do país. Agora que você viu a carta na íntegra, a pergunta que fica é: até onde isso vai chegar? E o que está realmente por trás desse movimento? Se você chegou até aqui, é porque entende a importância do que está acontecendo. Então não deixe esse vídeo morrer. Compartilha com todo mundo. Comenta aqui embaixo o que você achou da carta e do posicionamento dos Estados Unidos. E claro, se inscreve no canal para não perder os próximos capítulos dessa história que está longe de acabar. Eu sou a Central de Notícias e até o próximo vídeo.